Imagine um ingrediente pequeno, comum em cozinhas do mundo inteiro, que esconde um papel surpreendente dentro do corpo humano. Durante séculos, ele foi usado apenas como tempero, sem que a maioria das pessoas suspeitasse do que poderia acontecer depois que ele era consumido. Enquanto isso, dentro do organismo, um órgão silencioso trabalha sem descanso, filtrando substâncias e protegendo o equilíbrio do corpo. Esse órgão é o fígado, uma verdadeira central química que processa praticamente tudo o que comemos e bebemos. Todos os dias ele transforma nutrientes, neutraliza compostos indesejados e mantém o metabolismo funcionando de forma precisa. Mas, quando a alimentação se torna pesada ou desequilibrada, esse sistema começa a trabalhar com esforço cada vez maior. Foi exatamente nesse cenário que cientistas começaram a olhar com mais atenção para alguns alimentos simples. Entre eles, um ingrediente chamou a atenção de pesquisadores por causa de seus compostos naturais. Esse ingrediente é o alho, presente em receitas antigas e valorizado em diferentes culturas ao redor do mundo. Ao ser cortado ou esmagado, o alho libera substâncias que despertaram grande interesse na ciência nutricional. Uma dessas substâncias é conhecida como alicina, um composto que surge no momento em que o alho é preparado. Essa transformação química acontece quase instantaneamente, liberando moléculas que passam a interagir com o organismo. Estudos começaram a investigar como esses compostos poderiam participar de processos metabólicos importantes. Entre os pontos observados está a possível influência no funcionamento saudável do fígado. O fígado possui mecanismos complexos que ajudam a eliminar substâncias que o corpo não precisa. Esse processo é chamado de desintoxicação metabólica e ocorre continuamente dentro das células hepáticas. Para realizar essa tarefa, o organismo utiliza enzimas especializadas que transformam diferentes compostos. Alguns pesquisadores acreditam que certos alimentos podem contribuir para apoiar esses sistemas naturais. E é nesse ponto que o alho volta a aparecer em diferentes estudos científicos. Observações laboratoriais sugerem que compostos do alho podem participar de reações antioxidantes. Essas reações ajudam a lidar com moléculas instáveis que surgem naturalmente no metabolismo. Quando essas moléculas se acumulam em excesso, podem gerar o que os cientistas chamam de estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um fenômeno investigado em diversos processos relacionados à saúde. Por isso, alimentos com compostos antioxidantes passaram a receber mais atenção na pesquisa nutricional. O alho, por exemplo, contém diferentes substâncias naturais além da alicina. Entre elas estão compostos sulfurados que possuem atividade bioquímica interessante. Essas moléculas são responsáveis inclusive pelo aroma característico do alho fresco. Mas dentro do organismo, elas podem participar de reações muito mais complexas. Alguns estudos exploram a possibilidade de que esses compostos ajudem a apoiar processos de defesa celular. Outros investigam sua participação no equilíbrio metabólico relacionado ao fígado. É importante lembrar que a ciência costuma avançar com cautela quando analisa alimentos e saúde. Resultados iniciais costumam abrir caminho para novas pesquisas e observações mais amplas. Mesmo assim, a presença constante do alho em diferentes estudos continua chamando atenção. Parte desse interesse está relacionada ao fato de que ele é consumido em diversas culturas há muito tempo. Em muitas tradições culinárias e medicinais, o alho já era considerado um alimento especial. Hoje, a ciência tenta compreender com mais detalhes o que realmente acontece dentro do corpo. O fígado, por exemplo, possui um papel central no metabolismo de gorduras. Ele ajuda a transformar lipídios, produzir substâncias essenciais e regular diferentes processos. Quando esse equilíbrio é mantido, o organismo funciona de maneira muito mais eficiente. Por isso, hábitos alimentares equilibrados são frequentemente associados à saúde hepática. Nesse contexto, alimentos naturais ganham destaque em estudos de nutrição preventiva.
O alho aparece repetidamente nessas investigações por causa de sua composição única. Além de compostos sulfurados, ele também contém pequenas quantidades de vitaminas e minerais. Esses nutrientes participam de diferentes funções biológicas importantes. Mas o aspecto mais estudado continua sendo sua química natural complexa. Quando o alho é preparado na cozinha, muitas dessas substâncias começam a se transformar. Cortar, esmagar ou triturar o alho ativa reações que liberam compostos bioativos. Esses compostos podem então ser absorvidos durante o processo digestivo. Após a digestão, diferentes moléculas seguem pela corrente sanguínea até o fígado. Ali elas entram em contato com sistemas metabólicos extremamente sofisticados. O fígado analisa, transforma e redistribui essas substâncias de acordo com as necessidades do organismo. É como se fosse um centro logístico biológico trabalhando 24 horas por dia. Cada nutriente, cada composto natural e cada molécula passa por algum tipo de processamento. Esse trabalho contínuo mantém o equilíbrio químico que sustenta a vida. Por isso, qualquer alimento que interaja com esse sistema desperta interesse científico. E o alho, surpreendentemente, continua sendo um dos ingredientes mais estudados nesse contexto. Pesquisadores ainda investigam até que ponto seus compostos podem apoiar processos naturais do organismo. Embora nenhum alimento isolado seja responsável por toda a saúde do fígado, a alimentação equilibrada faz diferença. Dentro desse conjunto de hábitos, ingredientes simples podem desempenhar papéis interessantes. Talvez seja exatamente por isso que alimentos tradicionais continuam presentes nas pesquisas modernas. O que antes era apenas um tempero cotidiano, agora se tornou objeto de investigação científica. E essa jornada de descoberta continua revelando como o corpo humano é extremamente complexo. No final das contas, a verdadeira surpresa talvez seja perceber que pequenas escolhas alimentares fazem parte de um sistema muito maior. E entre esses elementos simples da cozinha, o alho continua despertando curiosidade e interesse ao redor do mundo.